Seja muito bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é jogar com o placar. Os melhores jogadores do mundo, eles jogam de diferentes maneiras em diferentes momentos da partida. Então, em alguns momentos eles jogam de uma forma mais agressiva, em outros momentos buscam jogar de uma forma um pouco mais consistente. Então eles não jogam igual em todos os momentos da partida, e sim eles acabam adaptando e jogando um pouco com o placar. Se o placar está favorável a eles, eles jogam de determinada maneira. Se o placar está equilibrado, eles jogam de uma outra maneira. E se eles estão atrás no placar, eles têm que mudar alguma coisa para conseguir reverter esse placar. Então esse vídeo é justamente para tentar dar algumas diretrizes para você que joga tênis amador, infanto-juvenil ou até mesmo profissional, para que você consiga utilizar o placar como uma forma de referência para a maneira que você vai jogar. Então, de que maneira jogar quando eu estou mais na frente do placar, que maneira jogar quando eu estou atrás e de que maneira que eu vou jogar os pontos um pouco mais decisivos e um pouco mais importantes. Os tenistas amadores se confundem muito em alguns momentos das partidas. Então, por exemplo, eles abrem uma vantagem no placar e percebem, falam, pô, agora eu tenho uma folga no placar, eu posso arriscar um pouco mais. Mas ele acaba arriscando muito ou arriscando por muito tempo. Então o adversário acaba muitas vezes até recuperando esse placar, o jogo fica igual outra vez. E daí ele fica perdido, ele estava ganhando, daqui a pouco ele não sabe muito bem o que ele mudou, o adversário começou a buscar o jogo e ele fica perdido. Então muitas vezes o jogo acaba virando, o adversário consegue dar a volta no placar. Uma outra situação que é bastante comum, que acontece principalmente no tênis amador, é um jogador que ele está muito atrás no placar, às vezes ele está perdendo de 4-0 ou de 5-1, ele muda a maneira de jogar, consegue recuperar esse placar e a hora que ele empata o jogo, por exemplo, 5-5, ele dá uma relaxada e acaba mudando a maneira novamente de jogar. Isso faz com que ele se complique outra vez. Ao invés de manter, ele acaba mudando essa maneira de jogar e isso acaba complicando ele. Então, em quais momentos eu devo buscar ser mais agressivo? Ou em quais momentos eu devo buscar ser um pouco mais consistente? Qual é a hora de mudar a minha estratégia? Qual é a hora de eu tentar manter a minha estratégia? Qual é a hora de jogar mais simples? Qual é a hora de sacar e volear? Então tudo isso vai depender um pouquinho de cada jogador, mas a gente tem alguns padrões que podem ajudar a gente a decidir melhor e cometer menos erros nesse sentido. Existe uma diferença de conceitos entre jogar com o placar e jogar com margem. Jogar com o placar é como a gente deve jogar em diferentes momentos da partida. E jogar com margem remete um pouco mais à nossa tomada de decisão durante os pontos. Então, por exemplo, eu jogar uma bola passando um pouco mais alta sobre a rede, eu vou ter uma margem de segurança um pouco maior. Se eu quiser atacar, mas não tentar acertar diretamente as linhas, eu mirar 1 metro, 1,5 metro para dentro das linhas, isso é uma margem de segurança. Então, isso mesmo que eu erre um pouquinho, às vezes a minha bola ainda cai dentro. Isso é uma margem. Jogar com margem é diferente de eu jogar com o placar. Então jogar com o placar eu posso jogar com mais ou menos margem de acordo com o momento da partida. Existem basicamente 3 momentos diferentes que a gente tem na hora de pensar o jogo em jogar com o placar. O primeiro deles é quando o placar está a nosso favor. As coisas estão correndo bem, o placar está correndo a nosso favor, a gente está ali com alguns games de vantagem, ou o primeiro set em vantagem mais uma quebra no segundo, 6-2, 3-0, 6-2, 2-0 saque. Então nesses momentos existe uma certa maneira de jogar. O que eu tenho que tentar fazer quando o placar está a meu favor? O segundo momento é quando o placar está desfavorável. Então eu estou perdendo ali 4-1, 3-0, 5-2 no primeiro set, ou perdi o primeiro set, como que eu tenho que começar jogando o segundo, ou perdi o primeiro set e estou um break atrás no segundo, perdi 6-4, estou sacando 0-3. Como que eu tenho que jogar esses momentos? O que eu tenho que fazer? É hora de mudar? Como mudar? Tudo isso a gente tem que saber antes mesmo de entrar na quadra, porque se a gente deixar para decidir ali na hora, muitas vezes, sob pressão ainda, a gente não vai tomar as melhores decisões. E o terceiro momento é quando o jogo está um pouco mais equilibrado, quando tem pontos mais decisivos, ali um 4-4, 30 iguais, um 5-5, 40 iguais, um 5-5, 15, 30. Como a gente tem que jogar esses momentos? Eu tenho que jogar de uma forma mais agressiva? Eu tenho que jogar de uma forma mais consistente, mais cautelosa? Tenho que tentar trocar mais bolas, passar mais bolas? Ou tenho que tentar definir um pouco mais os pontos nesses momentos? Então tudo isso é definido antes mesmo do atleta entrar na partida. Ele se conhecendo o adversário e adaptando isso para a situação, para o momento que ele está passando dentro da partida. Então, se ele está um pouco mais confiante,
Às vezes ele consegue fazer um pouco mais, ele consegue ser um pouco mais agressivo. Se ele não está tão confiante assim, o jogo tá um pouco mais duro, ele tem que buscar ser um pouco mais consistente, talvez cometer menos erros. Então tudo depende do momento que a gente está na partida, o que a gente consegue fazer e em função também do adversário que está do outro lado da quadra. O maior benefício de saber jogar bem com o placar é você evitar muitas reviravoltas na hora do jogo de tênis. Então acontece muito, principalmente no tênis amador, o atleta ele está ganhando o jogo às vezes de 4-1, daqui a pouco ele perde o primeiro set de 6-4, ou daqui a pouco ele está ganhando o segundo set e o adversário vira e ele não sabe muito bem o porquê isso aconteceu. Então quando eu sei jogar com o placar, sei como entender isso e como jogar em determinados momentos, começa a ficar muito menos frequente essas reviravoltas no placar. Então o atleta ele consegue administrar o placar muito melhor quando ele está na frente, consegue mudar uma estratégia quando ele está atrás e ele tem uma noção muito melhor de como jogar os pontos mais decisivos ou mais importantes. Então, por que eu não devo jogar sempre da mesma maneira, sempre igual, independente de eu estar na frente ou estar atrás no placar? Por uma razão muito simples. O adversário normalmente, pelo menos se ele tiver alguma qualidade, ele vai se adaptar e vai começar a dificultar um pouco as coisas para você. Então, ele vai começar a perceber onde você saca, o que você faz com determinada bola, onde você se posiciona, que horas você força o saque, que horas você vai para o ace, que horas você tenta colocar o saque mais na quadra, se você está jogando, trocando um pouco mais de bolas, e ele vai se adaptando. Então, às vezes, se eu continuar jogando o tempo inteiro igual, mesmo que o placar comece a meu favor, daqui a pouco o adversário se adapta um pouquinho, começa a cometer um pouco menos de erros não forçados e o jogo acaba complicando e muitas vezes acaba virando para o lado dele. Então, eu entender esses momentos é fundamental para que eu consiga jogar de diferentes formas, porque se eu for jogar sempre da mesma maneira, o adversário ele se adapta e daí fica muito mais fácil que ele consiga virar as partidas. E da mesma maneira, se o placar estiver desfavorável para mim, se eu estou atrás no placar e eu continuar jogando sempre igual, eu vou continuar atrás. O jogo já está favorável para o meu adversário. Então, se eu não mudar nada e ele não me ajudar, isso vai continuar da mesma maneira. E o placar vai continuar favorável para ele, vai correr para o lado dele e daí eu vou acabar perdendo as partidas. Então, qual é o melhor momento para que eu possa ser um pouco mais agressivo? E normalmente esse momento é quando eu tenho um pouco mais de margem no placar. Aí sim eu posso me dar o luxo de tentar algumas coisas diferentes. Ou seja, eu posso tentar um saque voleio, posso tentar tirar uma ou outra curtinha, posso tentar mudar a direção e conseguir um winner mais de trás da quadra, mesmo que eu esteja numa situação de defesa, eu posso tentar contra-atacar e conseguir o ponto direto. Ou seja, quando eu tenho um pouco mais de margem no placar, por exemplo, 4-1, 30-0, eu vou sacar. Eu posso sacar na esquerda do meu adversário e subir para a rede, mesmo que não seja o meu padrão principal, esse saque voleio. Ou eu posso tentar 4-1, 40-15, a bola sobra na minha direita, eu venho aqui e tento tirar uma curtinha de forehand. Eu posso variar um pouco. E isso é muito importante para que o meu adversário ele fique sempre um pouco na dúvida do que eu vou fazer. Não que eu jogue o tempo inteiro da mesma maneira, porque senão o meu adversário, como eu disse anteriormente, ele acaba se adaptando. Então, quando eu tenho um pouco mais de folga no placar, é uma hora que eu posso ser um pouco mais agressivo ou posso variar um pouco mais o jogo. Se o meu padrão de jogo já for agressivo, esses momentos eu posso variar um pouquinho mais o jogo, jogar de uma forma diferente. Se eu só saco e voleio, por exemplo, que não é tão comum nos dias de hoje, apesar de que deveria ser, porque a porcentagem de pontos ganhos com saque e voleio continua alta, igual nos anos 90 ali, mas se eu jogo sacando e voleando, talvez essa hora seja um momento de eu variar, eu sacar e ficar no fundo uma hora para tirar um pouquinho da antecipação do meu adversário, para fazer ele se confundir um pouco. Ou posso, se eu não sou tão agressivo, se eu jogo só trocando bolas, talvez esse seja o momento de eu tentar um winner, tentar ir um pouco mais para a bola, um pouco mais para as linhas. Então, tudo isso sempre quando eu tenho um pouco mais de margem no placar. 4-1, 30-0, 4-0 para mim no placar, 4-0, 40-15, 6-2, 2-0, 30-0, 6-2, 3-1, 40-0. Esses momentos eu posso variar. Eu posso tentar ir para o ace, posso tentar fazer um saque voleio, posso tentar variar o meu saque, se eu estou sacando toda hora na esquerda dele, eu posso tentar um ace na direita, buscar algumas variações nesses momentos. Mas por quanto tempo eu devo buscar essas variações? E a resposta é que normalmente você vai tentar uma vez, até criar um outro momento. Essa é a melhor indicação que eu posso dar. Então, por exemplo, eu estou sacando, o jogo está 4-1, 40-15. Eu tenho praticamente duas quebras no placar de vantagem. Se eu confirmar o meu game de saque, eu consigo ter duas quebras de vantagem. Então eu tenho ponto para 5-1. Então nesse momento eu resolvo fazer um saque voleio. Aí eu tento o saque voleio, se eu ganhei, ótimo. Caso eu não tenha ganho ponto, vai ficar 4-1, 40-30. No 40-30, eu vou tentar novamente o saque voleio,
Não, porque já não vai surpreender o meu adversário. Então eu já saco e volto um pouquinho para o meu padrão. Se é tentar jogar de fundo, dominando com a direita, eu tento dominar com a direita. E não fazer isso pontos seguidos. Se eu tento um drop shot a hora que eu tenho um pouquinho mais de margem, a bola sobra, eu tento matar um ponto com uma curtinha, eu posso até, às vezes eu até consigo e ganho o ponto, mas no ponto seguinte eu já não vou dar mais uma curtinha. Meu adversário já vai se adaptar. E sim, eu devo voltar um pouco para o meu padrão principal, que é a maneira que eu devo jogar a maioria dos pontos. Em qual momento da partida eu devo buscar jogar de uma forma um pouco mais simples, mais no meu padrão de jogo? Normalmente, quando o placar está um pouco mais equilibrado, os pontos são um pouco mais decisivos, eu tenho que buscar jogar da maneira que eu jogo melhor, da maneira que eu estou mais acostumado a jogar, fazendo o melhor que eu sei fazer e não tentar inventar essas horas. Muita gente confunde coragem com, às vezes, irresponsabilidade. Então, ele tá 4-4, 30 iguais, ele vai tentar fazer um saque e voleio achando que é muito corajoso. Mas, na verdade, é o contrário. Ele tá fugindo da pressão. Ele não tá aguentando a pressão e jogando esses momentos importantes com o melhor padrão de jogo dele. E isso, normalmente, acaba não dando certo. Esse jogador acaba se colocando num buraco, cometendo erros não forçados, porque nesses momentos de pressão não é fácil jogar, não é fácil, às vezes, eu tirar uma curtinha ou conseguir acertar uma bola na linha. Acontecem mais erros não forçados nesses momentos, porque os jogadores estão mais tensos. Então eu tenho que buscar, principalmente nesses momentos importantes, jogar de uma forma mais simples. E essa forma mais simples nada mais é do que jogar dentro do meu padrão de jogo. Se eu sou um jogador que saco muito e vou para a rede, eu vou nas horas mais importantes buscar fazer o quê? Sacar e ir para a rede. Se eu sou um jogador que me movimento melhor e jogo trocando um pouco mais de bolas, nas horas mais importantes eu vou buscar sacar e trocar um pouco mais de bolas, ou devolver e tentar trocar um pouco mais de bolas. Não é a hora de eu arriscar, não é a hora de eu tentar coisas diferentes. E sim, nessas horas mais decisivas, é a hora de eu tentar jogar mais simples. E quais são os pontos mais importantes no tênis? Basicamente são os pontos de game e os pontos que levam a ponto de game. E os games de set e os games que levam a game de set. O que isso quer dizer? Um 40-15 é um ponto de game, então é um ponto importante. 30-0 é um ponto que leva a ponto de game, ou que pode levar a um ponto de game. Um 0-30 da mesma maneira, é um ponto que pode levar a um ponto de game. Então esses pontos eu tenho que jogar de uma forma um pouco mais simples, dentro do meu padrão de jogo. E na hora dos games mais importantes, 5-3, a hora que eu vou sacar para fechar um set, por exemplo, eu tenho que tentar jogar todos os pontos de uma maneira mais simples. Então, todos os pontos eu vou tentar jogar dentro do padrão que eu faço melhor. Se é dominando com a direita, eu vou tentar dominar com a direita. Se é trocando mais bolas, eu vou trocar mais. Se é fazendo saque e voleio, eu vou fazer saque e voleio. Ou seja, nesses momentos eu tenho que tentar jogar o mais simples possível, dentro do meu padrão. Então, os pontos mais importantes são os pontos de game e os pontos que levam a ponto de game. E eu sabendo isso, eu vou sempre conseguir dar a devida importância para o próximo ponto. E não vou me dar ao luxo de ficar inventando qualquer coisa a hora que eu estiver dentro da quadra e a hora que eu estiver nesses momentos importantes. Então eu vou sacar ali um 3-4, é um game que pode levar a game de 7. O meu adversário, ele pode fazer 5-3 e saque. Então não é a hora de eu me dar o luxo, mesmo que eu abra ali um 30-0, não é a hora de eu me dar o luxo de inventar muito, é a hora de eu jogar mais simples. Talvez mais para frente na partida eu tenha uma oportunidade de em 1 ou 2 pontos tentar uma coisa diferente, tentar um ponto mais bonito, uma bola na corrida, winner na paralela, ou um drop shot, ou um saque voleio, mas não a todo momento. Então eu tenho que saber em quais são esses pontos mais importantes, para eu saber a importância dos pontos e assim eu planejar e saber jogar cada um desses pontos. Então, como eu devo estabelecer um padrão de jogo para cada momento da partida? Quando eu estou na frente, quando os pontos são mais importantes e decisivos, ou quando eu estou atrás no placar? A primeira coisa é a gente conseguir entender o nosso próprio jogo. Então, o que eu faço melhor, o que eu não faço tão bem, e daí sim eu tentar, principalmente nos momentos mais importantes ou nos momentos mais decisivos, eu tentar manter esse padrão. Quando eu estou mais à frente no placar, eu posso buscar algumas variações desse padrão, para meu adversário não se adaptar e assim eu causar uma certa dúvida na cabeça dele. Isso vai dificultar com que ele consiga encontrar um caminho para que ele consiga vencer mais pontos. E quando eu estou um pouco mais atrás no placar, muitas vezes eu tenho que tentar jogar talvez mais simples, cometendo menos erros, cortando um pouco os erros. Se a minha bola está escapando muito, eu colocar algumas bolas, jogar alguns pontos jogando a bola mais ao centro, pelo menos para que eu consiga um pouco mais de volume de jogo e não dê muitos pontos seguidos diretamente para o meu adversário. Então, a cada um dos momentos, eu tenho que avaliar como que eu
tô na partida. O placar tá a meu favor? Não tá? O placar tá equilibrado? Eu tô me sentindo bem? Eu tô com confiança para acertar, para forçar um pouquinho mais o primeiro saque? Eu tô com confiança para cortar o tempo e pegar essa bola na subida, agredir o meu adversário? Ou eu tô um pouco mais tenso, que é a hora de eu jogar com mais margem, com um pouco mais de altura, trocando mais bolas? Tudo isso vai depender de você e do momento que você tá na partida. Então, em alguns momentos você vai poder ser mais agressivo, em outros é melhor você buscar jogar um pouco mais simples. Existem algumas variações que eu posso utilizar quando eu estou em vantagem no placar. Por exemplo, eu posso fazer um saque-voleio, se eu não tiver feito isso antes durante a partida, ou eu posso buscar mudar o meu saque, posso tentar ir um pouco mais para o ace, ou posso mudar o efeito, se eu estou sacando mais com kick, eu tentar um saque um pouco mais com slice, se eu estou sacando o primeiro saque com slice, eu tentar um saque mais chapado, mais flat. Se eu estou sacando toda hora na direita e na esquerda do meu adversário, eu posso buscar surpreender ele com um saque um pouco mais sobre o corpo, um slice na direção do corpo dele. Então existem maneiras com o saque de eu variar um pouquinho. Então eu posso, como eu disse anteriormente, sacar e volear, eu posso sacar e já tentar ganhar o ponto com a primeira bola, eu posso tentar tirar alguma curtinha, eu posso variar os efeitos, eu posso tentar ser mais agressivo, eu posso tentar jogar um pouco mais perto da linha, devolver um pouco mais de dentro da quadra, atacar a devolução de saque do meu adversário, ou devolver um pouco mais de trás para eu conseguir mais altura. São formas de variações que a gente tem para quando a gente está um pouco mais em vantagem. E não necessariamente jogar o tempo inteiro da mesma maneira, porque isso o adversário vai se adaptar e pode complicar o jogo para a gente. E por quanto tempo eu devo tentar essas variações? E a resposta é muito simples, não por muito tempo. Então, basicamente, eu vou tentar fazer a variação de preferência um ponto e não fazer isso por pontos seguidos. Eventualmente eu posso até fazer um saque-voleio, no ponto seguinte eu faço mais um saque-voleio e depois eu volto para o meu padrão. E não, eu estou jogando e daqui a pouco eu faço um saque-voleio, faço dois, daqui a pouco eu jogo o game todo fazendo saque-voleio, abro oportunidade para o meu adversário se adaptar e quebrar o meu saque e acabam me complicando na partida. Então essas variações elas têm que ser feitas eventualmente, pontualmente. Então quando aparece uma boa situação, eu vou ali na toalha, seco, planejo o que eu vou tentar fazer e tento efetuar. No ponto seguinte, eu já tento voltar para o meu padrão normal e não sair muito desse padrão, porque isso acaba fazendo com que o meu adversário se adapte. É muito comum com tenistas amadores, às vezes, eles estão um pouco sem saída e tentar, por exemplo, fazer um saque-voleio. E daí eles jogam um ponto com saque-voleio, ganham um ponto. Jogam mais um ponto com saque-voleio, ganham mais um ponto. Só que o adversário começa a perceber isso. E daí a terceira bola que eles sobem, eles já tomam uma bola no pé. A quarta eles sobem, eles tomam mais uma no pé. E daí o adversário vai se adaptando. Então, rapidamente o adversário se adapta também. Então, essas variações, elas não podem durar muito. Eu tenho que ter um padrão principal e, eventualmente, pontualmente, em alguns momentos, principalmente quando eu tenho mais margem ou mais vantagem no placar, aí sim eu posso utilizar um pouquinho essas variações. Eu tenho uma história que ilustra bem como jogar determinados momentos das partidas, em diferentes condições. Então, uma vez em 2009, se eu não me engano, mas acho que era 2009 mesmo, eu estava jogando um torneio com premiação em dinheiro em Portugal, em Cantanhede, quem é os portugueses vão saber onde é, que é um clube onde tem 5 quadras de grama sintética, 5 ou 6, não me recordo bem, e eu estava jogando um torneio prize money, ou seja, era um torneio com bons jogadores também. E eu lembro que eu estava jogando contra um atleta infanto-juvenil que estava entre os 5 melhores de Portugal na época, dos 18 anos. E eu já dava aula de tênis, já só batia uma bolinha, não treinava, não fazia preparação física e nada. E começou o jogo, e o jogo começou equilibrado, mas o adversário um pouco mais em vantagem. E daí teve um certo momento da partida, se eu não me engano estava 3-2 para ele ou 4-3, eu acho que ele estava com uma quebra de vantagem, que na quadra ao lado, na quadra que sobe um pouquinho, né, então na quadra um pouquinho mais de cima, começou a dar uma discussão entre os jogadores e o árbitro foi lá, continuou essa discussão. E eles começaram a discutir alto, um reclamando, outro achando que tem razão, e o árbitro tentando intervir também não conseguia. E eu percebi, enquanto eu estava jogando, que aquilo ia se delongar um pouco mais. E daí o que passou na minha cabeça? Eu falei, pô, eu tô jogando contra um garoto mais novo que eu, que provavelmente vai ter menos cabeça que eu. Mentalmente ele vai ter menos paciência, o que é normal dos jogadores mais novos. Então, quanto mais se delongar essa discussão, essa briga na outra quadra, melhor para mim, porque eu já vou botar na minha cabeça que isso não vai
vai me afetar. E eu sei que uma hora, se o placar virar um pouquinho, ele vai começar a ficar nervoso. Então eu me concentrei nesse momento em tentar fazer o simples, cometer poucos erros não forçados, em acertar bem o primeiro saque, jogar com uma alta porcentagem de primeiro saque e trocando um pouco mais de bolas, com uma certa aceleração, mas com uma consistência mais alta, buscando essa consistência e buscando jogar de uma maneira mais sólida. O que aconteceu? Essa discussão se delongou ali por uns 10, 15 minutos. Eu consegui devolver a quebra de saque, fiz 4-4, confirmei meu saque, fiz 5-4, quebrei o saque dele 6-4. Nisso, o meu adversário já estava brigando, reclamando com os jogadores da outra quadra que não paravam de discutir. E na minha cabeça só passava o seguinte: continua jogando simples, que daí esse jogo tá a seu favor, o adversário tá nervoso. Então eu consegui virar esse jogo e, se eu não me engano, eu ganhei esse jogo de 6-4, 6-1 e acabei passando essa rodada contra um garoto que teoricamente estava mais bem treinado do que eu na época. Mas tudo isso porque eu entendi o momento da partida. Não era ali a hora de eu inventar, de eu tentar coisas diferentes. Ali, se talvez eu não tivesse esse padrão, não enxergasse essa forma de jogar, muito provavelmente o placar continuaria a favor para o meu adversário, ele não ficaria tão nervoso porque o placar estava andando a favor dele e eu acabaria possivelmente perdendo essa partida. Então, um simples ajuste, uma simples percepção de uma condição externa me ajudou a me concentrar e me ajudou a estabelecer uma forma de jogar. Eu encontrei um caminho, pode ser certo ou pode ser errado, mas foi o caminho que eu encontrei naquele momento. E isso me ajudou muito a ganhar. E depois isso também me fortaleceu muito mentalmente. Então hoje, quando eu vou jogar, para mim, quanto pior tiverem as condições, melhor. Então, se tiver ventando, se a quadra tiver escorregadia, se a quadra tiver muito úmida, se a bola estiver pulando pouco, para mim melhor, porque eu já vou me programar para isso e já vou saber, a quadra não está muito boa, então eu não vou esperar fazer um jogo espetacular. Eu vou tentar jogar no meu melhor custo-benefício ali, na minha melhor eficácia, e não esperar fazer o jogo mais bonito, mais completo de todos os tempos. Então, entender essas condições é importante para que a gente também consiga adaptar durante as partidas. E o tênis nada mais é do que encontrar soluções. Então, quanto melhor a gente encontrar essas soluções na nossa cabeça, da maneira de jogar, dos momentos da partida, de aprender a jogar com o placar e como levar o placar a nosso favor, é melhor. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado você que assistiu até o final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí pelo menos de alguma forma e espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!